Olá, pessoal, gente linda. Gente, obrigado a você que está me visualizando nesse momento, tá bom? Você que não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Ana Maria e eu faço vídeos aqui motivacionais, de comportamento, né? Vídeo para animar você, que propõe a reflexão. E hoje eu venho aqui, gente, com mais uma reflexão. Eu não sei o que aconteceu comigo, ultimamente eu venho trazendo vídeos aqui que falam muito do Brasil, da política, da economia. Não é, gente, o meu nicho, tá bom? Porque o meu estilo de vídeo não é falar de economia, de política, de soluções, mas às vezes eu trago alguns temas que têm a ver com isso, porque, como você sabe, gente, por mais que você goste ou não de política ou de economia, você está inserido na política do seu país, assim como eu estou, né? E eu cito sempre o exemplo, né? Que se você é uma pessoa que você compra um alimento de um determinado valor, é porque existe uma política ou uma política econômica que está fazendo esse alimento chegar até você por esse preço. Então, por mais que você queira ou não falar de política ou não goste, ou já é um assunto saturado, né, que todos nós falamos isso, a gente está envolvido diretamente na política, tá bom? Ainda que a gente não opine, não dê as cartas, né? Se existe um determinado produto de um determinado valor que você está consumindo e que eu consumo, é porque existe uma economia por trás que fez esse produto chegar até esse preço. E você usa esse produto, não usa? Você usa gás, água, luz, comida, serviços essenciais, básicos, entendeu? Então existe uma política que está fazendo com que as coisas sejam assim. Então não adianta a gente dizer, não vou participar, vou tapar o ouvido, não quero. Por mais que você tape, você já está envolvido e de repente você não se deu conta, tá bom? Isso aí eu já começo já metendo essa para você já, né? Você já conviver com essa, né? Com essa reflexão. Olha, quando eu era pequena, gente, eu já contei uma vez, né? Toda vez que eu conto um pouco da história da minha vida, eu cito esse fato. O meu pai, ele era um homem que ele gostava muito, né, de noticiário, de jornal, né? Apesar que ele era um homem que não tinha muito estudo, ele tinha muito entendimento e gostava muito de saber como estava a política do país. E ele sempre falava assim pra gente, quando a gente era pequeno, ó, quando mudar o governo, tiver o governo tal, assim, assim, a nossa vida vai mudar, nós vamos ter uma condição melhor. Terminou que nós crescemos, o nosso pai partiu dessa vida para uma melhor, e ele, coitado, viveu muito na vida dele, mas não viu esse país melhor que ele esperava. E eu fui crescendo com isso aqui na cabeça, né? Puxa vida, né? Meu pai passou tanto tempo da vida dele, trabalhou tanto, e sempre falava que se o governo tivesse assim, a política tivesse assim, nossas vidas iam melhorar. E aí eu cresci, me tornei adolescente, me tornei mãe, esposa, né? Já sou uma pessoa com uma idade um tanto mais madura. E eu não vejo isso acontecer, né? E o Brasil já mudou, mudou tudo, veio a internet, veio os valores morais que mudaram. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, de lá para cá, quanta água bateu debaixo da ponte e nada mudou como meu pai esperava. Ele morreu, ele faleceu sem ver o sonho da vida dele, né? Ele sempre falava assim, nossa, se mudasse tal governo, nossa vida ia mudar. E de lá para cá mudou muito governo, muito político, muito presidente, muito governo. Gente, eu não vou aqui falar de política não, apesar que eu já estou falando, né? Mas eu não vim aqui fazer campanha para ninguém, tá bom? Porque eu nunca vou fazer isso, porque eu não sou a favor nem de fulano, nem de cicrano, nem de beltrano, entendeu? Eu cito o problema, eu não cito autores, nem pessoas, nem nomes, nem instituições, tá bom? Mas, porque senão vai ficar aquele negócio, eu torço para fulano, para cicrano. Gente, eu torço para que esse país saia da lama. Eu torço para que todo mundo tenha comida no prato. Eu torço para que a gente possa andar mais seguro no país. Eu torço para que a segurança melhore, a saúde melhore, a educação melhore, que é a mesma coisa pela qual você vem torcendo desde que você conhece como gente. Mas sabe, a novidade de tudo isso é que esse país, gente, não vai mudar. O que, Ana Maria? Você está sendo pessimista? Não, gente, eu estou sendo otimista. Mas um otimismo, gente, é racional, entendeu? A gente tem que ser racional. Que nem eu te falei, desde a época do meu pai, gente. Eu ouvia isso na década
de 80, que era a década que eu era criança, quando eu já me entendia por gente. Meu pai falava isso. De lá para cá, quantas coisas não aconteceram no nosso país? Isso só muda o nome do problema do país. O problema é o mesmo, só muda a roupa do problema. É o mesmo problema da década de 80, de 90, de 2000, e sempre vai ser assim, gente. E sabe por que sempre vai ser assim? Não é porque eu quero ou estou sendo pessimista, né? Eu estou propondo a você uma reflexão por causa de três coisas, gente. Três coisas. Primeiro, os políticos que temos. Repara aí, os políticos que nós temos, em que nós votamos, ele está preocupado em mudar seu país? O que eles fizeram até hoje para ter mais emprego, entendeu? Para a gente poder ter os serviços essenciais do nosso Brasil funcionando para todos. Porque não adianta funcionar só para um, né? Ou para uma pequena camada, ou para uma elite, né? Caso você não saiba, a palavra elite é o quê? É uma classe, é uma pequena classe de pessoas privilegiadas. Mas espera aí, quem é a classe que representa o Brasil? É elite? Não. É o povão, é aquele povão que pega ônibus, é aquele povão que chega suado na fábrica, é aquele povão que desde cedo começa a trabalhar com 15 anos, com 13 anos, que faz o país funcionar. Eu não estou aqui, né, gente, fazendo campanha contra as pessoas que têm uma condição melhor, não, viu? Eu não sou desse tipo de pessoa, nada disso. Mas o que empurra o Brasil, quem faz o país movimentar? São as camadas mais o quê? Simples, mais pobres. É você, diarista, que limpa o chão, é você, empregada doméstica. Não, Ana Maria, mas os empresários também fazem o país funcionar. Sim, porque eles estão dando emprego. Eu não estou contra. Eu não sou aquele tipo de pessoa que fica fazendo campanha contra empresário, nada disso. Muito pelo contrário. Se não fosse os empresários, como a gente ia ter emprego? Se não fosse o empresário que tem o dono da loja, do mercado, do mercadinho, a loja de sapato, até essa lojinha que tem aí no bairro. Mas você há de convir, gente, que a camada maior da sociedade, que são as pessoas mais pobres, mais desassistidas, são os que fazem o país funcionar. Todo mundo contribui, sim. Então, gente, o país não vai mudar por causa dos políticos que temos. E eu não vou descrever aqui como são os políticos que temos, porque você já vive no Brasil há quanto tempo, né? Você já tem 10 anos, você já tem 20, 30, 40, para ser um formador de opinião e para perceber o que está acontecendo. Você já faz uma leitura, né? Eu estou falando aqui com pessoas adultas, não é com criança que já sabe o que é o país que vive, porque sente na pele o que é o país, assim como eu sinto. Né? Segunda coisa, porque o país não vai mudar, por causa da mentalidade também do povo. Às vezes, gente, a gente joga a responsabilidade somente numa classe de pessoas. Mas espera aí, com essa mentalidade, como que esse país vai mudar? Com a mentalidade que nós temos de dar o jeitinho brasileiro, de muitas vezes querer que o Brasil seja cartão postal por causa mais das festas ou por causa do trabalho que o trabalhador exerce aqui, né? Como que o nosso país é conhecido lá fora? Né? Ah, é o país do futebol, Ana Maria, do carnaval, que beleza, que maravilha. O carnaval faz as pessoas ganharem dinheiro, sim, em parte. A maior parte não ganha dinheiro com carnaval. E eu não vim aqui denegrir carnaval nem futebol, tá bom, gente? Quem gostar, gosta. Isso aí também não é o assunto do meu vídeo. Mas não vai mudar o país por causa da mentalidade do povo. Muitas vezes, gente, o governante que temos é por causa da nossa mentalidade, né? Como que votamos? Como que escolhemos, né, os nossos governantes? Por causa dessa mentalidade. Mas é uma mentalidade boa? Quais são os propósitos? Quais são os motivos pelo qual escolhemos um governante? Quais são os critérios que usamos? Nós somos ensinados como escolher? Isso tem a ver com o quê? Com a mentalidade. Terceira e última coisa, porque esse país não vai mudar. Ana Maria, você é profeta? Não. Precisa ser profeta? Para saber como que as coisas estão de mal a pior, as coisas estão mais caras em todos os sentidos, em todos os âmbitos. Tá difícil viver no Brasil, porque a mudança, gente, ela é pessoal. Pessoal, nós não temos mais idade, né? Nós não somos mais criança do jardim da infância para acreditar, gente, em fantasia, tá bom? Eu gostaria de trazer aqui uma palavra bonita. Eu tô parecendo uma pessoa discursando, né? Mas eu não tô aqui discursando. Eu tô aqui refletindo e chamando você para refletir. Porque muitas coisas partem de uma reflexão, que é o motivo do meu canal. Porque como que você vai agir sem refletir? Gente,
O nosso país não vai mudar pela terceira coisa, porque a mudança ela é pessoal. Gente, não vai ter final feliz para todo mundo. Ah, o nosso país venceu, não venceu. Algumas pessoas venceram por vários motivos, por várias ações que elas fizeram. Cada um de você que está me assistindo aí, me ouvindo, me vendo, você vai ter que fazer a sua correria. Não saia cedo não para trabalhar, não estuda não procura ler não procura melhorar como pessoa não para você ver. Fazendo tudo isso já tá difícil. Gente, a mudança é pessoal. Eu não venho aqui com um discurso bonito, porque você já tá cansada de discurso bonito. Eu acabei de dizer o que para você? Eu abri esse vídeo falando o quê? Que eu cresci com meu pai falando que o país ia melhorar, porque foi um discurso bonito que falaram para ele. E ele comprou isso como uma verdade. E eu cresci com isso na cabeça, gente, acreditando que ia melhorar. Não tinha aquela frase, o jovem é o futuro do Brasil. Gente, o futuro já chegou. Nós estamos vivendo o futuro, é agora, aqui. É nesse momento que você está vivo olhando para mim. E o que é que mudou? Olha aí ao redor, o que, que você está vendo aí? Gente, 3 coisas pelas quais o Brasil não vai mudar. Político, mentalidade do povo. E porque a mudança é pessoal. Gente, não vai ter final feliz para todo mundo. Desculpa se eu venho com uma palavra um tanto dura, né? Eu creio que você esperava uma palavra mais macia, né? De passar a mão na cabeça, mas há momento para tudo, tá? A gente vai continuar trabalhando, vivendo, lutando, procurando ser honesto, porque a mudança é pessoal. Procura você a sua mudança, o seu caminho, amigo. Não fica esperando o país mudar, não, porque isso não vai acontecer. Porque se fosse para acontecer, já teria acontecido na época do meu pai, na época que eu era criança. Ah, Ana Maria, mas tem tecnologia, tem um produto interno bruto, né? A gente cansa de ouvir nos noticiários televisivos, né? Ah, o produto interno bruto tá em trilhões, em milhões, mas esse produto interno bruto, que são as riquezas que o teu país produz, que o meu país produz, você produz essas riquezas, mas você não participa como deveria. Se participa, participa pouco. Você ouve falar em trilhões, mas para onde que vai tudo isso? Você já parou para pensar nisso? Eu vou deixar, gente, esse vídeo, vou encerrar, tá bom? Você tem que fazer a sua parte e continuar fazendo do jeito que dá, no país do jeito que tá. Mas não acredite nesses emocionados, né? Nessas pessoas iludidas. Ah, o país vai melhorar, o país está melhorando, a economia está alavancando, não está alavancando nada. Tá indo é pra lama. É você que está trabalhando e correndo atrás das suas coisas. Tá bom? Não é o país que está dando isso para você, não. Lembra que eu te falei do produto interno bruto? Você não participa nada, ou quase nada. Você ouve tanto falar isso, né? É trilhões, bilhões, mas cadê esses bilhões? Entendeu? Ah, Ana Maria, você tá revoltada? Não, gente, eu não tô revoltada. Eu tô pensativa, sabia? Eu tô conclusiva. Então vamos continuar arregaçando as mangas e fazendo nossa parte. Mas não fique esperando o Brasil mudar, porque ele não vai mudar por causa dessas 3 coisas que eu listei. Existem outras aí mais, existem outras mais, mas essas são as mais importantes, tá bom? Porque tanto que se você for olhar alguns países que a economia é muito forte, é muito poderosa, você vê que tem a presença dessas 3 coisas. Não existe nação perfeita nem país perfeito, tá? Mas essas 3 coisas vão impedir do país mudar enquanto elas existirem. Muito obrigado, gente. E até mais, tá bom? Com mais um vídeo. Deixa seus comentários aí. Você acha que eu tô errado, que eu tô certa? Você ainda é otimista? Você ainda pensa como meu pai pensava? Que o país vai mudar? Que vai ter final feliz para todo mundo? O que você acha? Diz aí, abre seu coração. Você tem coragem aí? Cadê o brasileiro aí de honra, a brasileira, né? Escreve nos comentários aí. Muito obrigada e até mais.